Oi, pessoal! Olha, a gente sabe que processo penal em concurso pode assustar um pouco, né? Por isso, hoje, vamos fazer um sobrevoo direto ao ponto, focado naquilo que as bancas, principalmente a FGV, adoram cobrar. A ideia aqui é criar um dia visual para otimizar o estudo e garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na hora da prova. Vamos nessa! Nosso roteiro vai seguir a lógica de um processo criminal de verdade. A gente começa pelo início de tudo, passa pela investigação até chegar na ação penal, discute a questão da liberdade, entende o passo a passo do processo e o tribunal do júri e termina com a sentença e os recursos, bem direto ao ponto. Então vamos lá. Seção 1. O início de tudo. Para começar, vamos falar daquela que talvez seja a inovação mais importante e, com certeza, um tópico garantido em qualquer prova recente de processo penal: a figura do juiz das garantias. Pensem nesse juiz como se fosse um árbitro da fase de investigação, sabe? A função dele é garantir que o jogo corra dentro das regras, protegendo os direitos de quem está sendo investigado. É um tema quentíssimo e a FGV adora explorar os detalhes dele. Agora, o pulo do gato está exatamente aqui, nessa divisão. O juiz das garantias atua só na investigação. A função dele acaba no exato momento em que a denúncia é recebida. A partir daí, é outro juiz que assume o caso, o juiz da instrução. E por que essa separação toda? Para garantir a imparcialidade, né? A ideia é evitar que o juiz que vai julgar o mérito da questão seja, digamos, contaminado pelo que aconteceu lá na fase de investigação. Beleza, seção 2, da investigação à ação. Superada essa parte inicial, vamos para a prática. Como a maioria dos casos começa de verdade, com um inquérito policial e a decisão importantíssima de processar ou não uma pessoa. Prazos do inquérito policial, isso é um clássico de prova. Se o réu está preso, o prazo é super curto, 10 dias. E atenção, esse prazo não se prorroga. Agora, se o réu está solto, o prazo é de 30 dias e aí sim ele pode ser estendido. Fica bem claro que a urgência da liberdade é o que dita o ritmo aqui. Outro tópico super atual é o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Para que ele possa ser oferecido pelo Ministério Público, precisa dar cheque nessa listinha aqui. Primeiro, confissão formal. Segundo, o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. E terceiro, a pena mínima tem que ser menor que 4 anos. É fundamental memorizar esses 3 requisitos. E uma vez que a ação penal começa, não tem mais volta. É isso que diz o princípio da indisponibilidade. O Ministério Público, que é o dono da ação, não pode simplesmente desistir no meio do caminho. É como ligar uma máquina judicial que não tem um botão de desligar. Uma vez em movimento, ela vai até o fim. Agora o papo fica sério. Seção 3, liberdade em jogo. A gente entra numa das áreas mais críticas e que mais aparecem em questões práticas nas provas. O momento em que a liberdade de alguém está literalmente na balança. Guardem bem este número, 24 horas. Depois de uma prisão em flagrante, a pessoa que foi presa precisa ser apresentada a um juiz em, no máximo, 24 horas. É a famosa audiência de custódia. É uma verdadeira corrida contra o tempo para verificar se a prisão foi legal. Nessa audiência, o juiz tem basicamente 3 cartas na manga. Se a prisão foi legal, ele tem que relaxar a prisão, ou seja, soltar a pessoa na hora. Se a prisão foi legal e ele entende que a pessoa precisa continuar presa, ele pode converter o flagrante em prisão preventiva. E a terceira opção é conceder a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. E muita atenção aqui, porque as regras da prisão preventiva mudaram e as bancas adoram novidades. O juiz não pode mais decretar a preventiva por conta própria, de ofício. Ele precisa de um pedido do Ministério Público ou da autoridade policial. E talvez o mais importante, a necessidade de manter essa prisão tem que ser reavaliada a cada 90 dias. Certo. Seção 4. O rito do processo. Com a denúncia recebida, o processo começa para valer. Vamos ver agora o passo a passo do rito mais comum que a gente tem, o procedimento ordinário, que se aplica para a maioria dos crimes. O fluxo é bem lógico, olha só. Tudo começa com a denúncia. Aí, o réu é citado, ou seja, ele é chamado para se defender no processo. Ele tem 10 dias para apresentar a sua primeira defesa, a resposta à acusação. Ali mesmo, o juiz já pode absolver o réu sumariamente. Mas, se o processo seguir, a gente vai para o coração da produção de provas, a audiência de instrução e julgamento, a famosa AIJ. Agora, o que acontece nessa audiência não é bagunça, não. Não é cada um falando a hora que quer. A lei define uma ordem muito, mas muito estrita para quem fala e quando fala. E desrespeitar essa ordem pode anular tudo. A sequência é essa aqui.
Primeiro a vítima, depois as testemunhas de acusação, a ex de defesa e assim por diante. Mas o ponto de ouro, a cereja do bolo, é este. O interrogatório do réu é sempre o último ato da instrução. E por quê? Porque isso é uma garantia da ampla defesa. Permite que ele se defenda de absolutamente tudo o que foi dito antes dele. Entramos agora num território especial, um procedimento reservado para os crimes dolosos contra a vida, homicídio, aborto, infanticídio, o tribunal do júri, sem dúvida um dos temas preferidos da FGV. O rito do júri é dividido em duas fases, tá? A primeira fase funciona como um grande filtro. Aqui, um juiz togado, um juiz profissional, vai analisar se existem provas da existência do crime e indícios suficientes de quem foi o autor. É um juízo de admissibilidade. Ao final dessa primeira fase, o juiz pode tomar uma de 4 decisões. Se ele se convencer que há indícios, ele profere a pronúncia e manda o caso para os jurados. Se não, ele dá a impronúncia e o caso é arquivado. Ele também pode dar absolvição sumária, se for o caso. E, por fim, ele pode desclassificar o crime se entender que não foi um crime doloso contra a vida, e aí manda para um juiz comum julgar. Se a decisão for pela pronúncia, aí sim, o jogo muda. A gente avança para a segunda fase, o julgamento em plenário. É nesse momento que um conselho de 7 jurados que representam a sociedade vai decidir o destino do réu, se ele é culpado ou inocente. E chegamos na reta final. Seção 6, sentença e remédios finais. Aqui a gente vai passar por alguns recursos e principalmente pela maior garantia da liberdade que existe no nosso direito, o habeas corpus. O habeas corpus é tipo o super-herói do processo penal. A característica mais marcante dele é a acessibilidade. Qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus para proteger a própria liberdade ou a de outra pessoa. E não precisa de advogado, não tem custo, não tem burocracia. É um instrumento poderosíssimo. E para a gente fechar com chave de ouro, tá aqui uma colinha do bem. Uma tabela rápida com os prazos que mais despencam em prova. Conclusão de inquérito, resposta à acusação, apelação. Vale a pena dar um print nessa tela e memorizar esses números, porque eles podem ser aquele ponto precioso que vai fazer toda a diferença na sua aprovação. E com isso, fechamos nosso roteiro pelos pontos-chave do processo penal. Fica a reflexão. Este sistema, com todos os seus ritos, prazos e regras, é um caminho claro para a justiça ou acaba se tornando um labirinto complexo de normas? Pensar sobre isso ajuda a gente a entender melhor o direito. Bons estudos e até a próxima!